Boa noite. Começamos o nosso encontro e eu já pus uma música específica para falar da raiva, irritação, como a gente reage quando a gente está possuído de raiva e o que a gente faz com essa raiva, com essa energia tão forte dentro da nossa vida. E essa música eu acho maravilhosa, que ela fala, né? Na hora da raiva a gente rasga a foto, a gente rasga a carta e depois a gente se arrepende, né? Que ele prometeu que ele fotos rasgar e uma por uma eu vou ter que colar, né? Que na hora da raiva a gente fala, a gente machuca, a gente ofende, mas aí depois a gente para e pensa e fala, ai, será que valeu a pena? Será que é isso que eu quero pra minha vida? E aí a gente, né, que tem horas que a gente acha que a gente odeia, que a gente tá possuído, que a gente não quer ver na frente. Como a gente esfria essa energia tão poderosa, sem a gente engolir e sem a gente explodir. Como a gente lida com essas emoções. Então eu trouxe essa musiquinha aqui só pra abrir com um clima de alegria, nosso encontro da noite. E vamos falar então, boa noite a todos que estão chegando, falar sobre a irritação, né? Um tema tão comum, essa live é pra mim, a Camila. Uma questão tão comum na nossa vida, né? Umas situações que às vezes quando a gente pega, alguma coisa saiu muito fora, porque a gente não vai sentir uma irritação, uma raiva, se aquilo não nos afetou, né? Então, algum descompasso, algum descontrole, algum mal-estar gerou em nós. Então, primeira coisa que quando, né, tá vindo essa raiva, vem essa ebulição, esse sentimento que parece que queima a gente por dentro, né? Como que a gente faz, em vez de logo explodir? Vou abaixar aqui a musiquinha que eu trouxe para trazer essa alegria pra gente, né? E muitas coisas vão saindo do nosso controle, muitas coisas vão saindo da forma que a gente planejou. E muitas coisas também acontecem, o que o outro faz para nós, que vai acontecendo esse desajuste, um desarranjo, um mal-estar. Então, eu acho que a primeira coisa é que quando vem a raiva, ela tá mostrando muito pra gente assim, coisas que a gente pode e coisas que a gente não pode. Né? Até onde a gente dá pra gente ir, que é os nossos limites, e até onde eles passam, as situações passam das nossas mãos. Então, a primeira coisa é a gente perceber limites, que todos nós temos limite. O nosso corpo tem limite, o nosso tempo, o nosso dia tem um limite. E quando a gente se depara com algo que está esbarrando, né, esses limites, quando algo nos atravessa, quando algo talvez a gente sente como um desrespeito, tem alguma coisa que nessa margem não ficou clara entre a minha ação e a ação do outro. Algo que não foi de comum acordo, algo que não está respeitoso entre ambos. Então, primeira coisa, a gente precisa aceitar que existem limites. E os limites, eles trazem o quê? Bem-estar. Se a gente voltar lá na nossa infância, se tem uma infância onde pode tudo, onde não tem limites bem definidos, onde não tem regras muito claras, onde as coisas não estão bem colocadas, a criança fica insegura. Porque ela por si só não tem ainda capacidade cognitiva, ainda ela não tem uma linha de raciocínio para entender o que é bom e o que não é bom para ela, o que é perigoso e o que não é. Então, quando vem ali um adulto e estipula limites, dá para ela o contorno, aquilo traz calma para aquela criança, né? Traz tranquilidade. Então, os limites, eles são marcações importantíssimas para a nossa vida social. Né, o limite de até onde o outro pode ir na nossa relação. Então, quando a gente está vivendo uma raiva muito grande, acho que a primeira coisa é assim, eu estou sendo clara nos meus limites com o outro? Eu estou conversando e pontuando claramente do jeito que eu gosto, eu tô me posicionando no meu trabalho de uma forma precisa, respeitosa, eu tô assumindo para mim até onde eu posso ir também sem invadir o espaço de ninguém? Ou principalmente nas relações familiares, relações entre pais e filhos, relações entre irmãos, relações entre marido e mulher, relação amorosa com os namorados. Então, tá ficando claro para mim esse limite, né, nas minhas relações profissionais? E ter essa consciência, né,
essa consciência que eu não posso tudo a qualquer hora e o outro também não pode querer de mim tudo a qualquer hora, a gente vai eliminando do nosso coração a culpa de estar inadequado. A culpa de eu estar sempre achando um erro em mim porque eu estou pondo algumas regras, alguns limites, alguns contornos que me cuidam. E quando eu cuido de mim, na relação eu cuido da relação. Então, quando a gente está numa relação onde as coisas, os acordos não são muito claros, ou quando as coisas não são conversadas de forma muito clara, muito nítida, a gente não deixa essas regras claras, o outro também não sabe até onde pode ir ou não, é muito mais fácil vir a raiva e a irritação, porque a gente vai pressupondo um monte de coisas e a gente não vai checando com o outro se aquilo ficou claro ou se aquilo também é bom para o outro. Então, numa relação, a importância do conversar é base de uma relação saudável e amável. Quando a gente ignora essa necessidade da conversa, a gente tá negando um poder que é fundamental para a gente crescer numa relação. E a gente vai muito para comportamentos muito mais infantis, que quando tem a raiva, a gente não tem um repertório muito grande, um repertório emocional. Eu vou falar isso mais pra frente, mas deixa eu só trazer aqui, né? Quais são as reações mais comuns e a gente fala mais imaturas diante da raiva? Ou eu vou e agrido, explodo de raiva, giro, roda baiana, ataco, ofendo, grito, reações, né? De ofensa, aquela explosão. Ou o que eu faço com a raiva? Eu me fecho, né? Fecho como uma ostra ali, fecho no meu casulo e não falo sobre assunto, me lacro emocionalmente, finjo que nada aconteceu. Por dentro eu posso estar destruída, mas por fora fica aquela defesa, aquele muro, né? De nada se conversar. Ou também a gente tem a bicuda, né? A gente pode virar aquele bicão, braveza, que assim, é uma demonstração que tá zangada, é uma demonstração que não tá legal, é uma demonstração de que algo tá acontecendo, mas a gente espera que o outro, né, perceba o nosso bico. Então, esses três modelos, né? Ou eu explodo, ou eu me tranco, me isolo, me fecho no meu mundo, ou eu fico muito brava, mas com a cara amarrada, esperando que o outro entenda que aquilo não foi legal. Né? Esses três jeitos são jeitos muito infantis para a gente lidar com aquilo que nos abalou. E qual que é uma forma mais madura para a gente ampliar o nosso repertório emocional? Porque também muitos não tiveram nem essas conversas dentro de casa, não tiveram lugares, acessos a poder elaborar e dar um repertório, né? Saber nomear esses sentimentos, saber como lidar com eles. Então, essa conversa aqui de hoje é pra gente ampliar esse nosso repertório emocional e falar até quando eu vou ver igual uma menina, né? Explodindo de raiva. Travou e voltou. Tem uma coisa que é muito simples, mas exige de nós uma disponibilidade emocional muito grande, que é a conversa. Por que é tão simples, mas é tão difícil? Porque na conversa eu me revelo ao outro. Na conversa eu exponho o meu mundo emocional. Na conversa eu preciso entrar desarmado para ouvir a conversa, senão é só ataque, brigas e ofensas. A conversa, ela sai de um lugar onde pressupõe acordos e flexibilidade. A conversa, ela põe na mesa, né? Ela abre as cartas do jogo e diz, e você se revela dizendo o que aquilo te causou. É uma forma de se expor. Traduz a tua vulnerabilidade. Traduz aquilo que intimamente te constrangeu, te envergonhou, te trouxe mal-estar, um desconforto, um desrespeito. E como é difícil para nós nos revelar ao outro. O quanto é difícil a gente sustentar emocionalmente
que a gente não tá tão bem resolvido, que a gente sim se sentiu desprezado, sim, a gente se sentiu abandonado, sim, a gente se sentiu ofendido e que talvez, né, Kai, é difícil, mas é um trabalho da gente ir se emancipando emocionalmente daquela menina que reagia para a mulher que age, para a mulher que dá conta, que sustenta o seu mundo emocional, que abre espaço para essas tratativas, para esses novos acordos, para essa flexibilidade. Então, a raiva, ela tá carregada de emoção, essa irritação, aquilo parece, né, que a casa tá pegando fogo, tem um monte de coisas acontecendo e é quando chega o marido, quando chega o namorado, quando alguém te liga, quando alguém te cobra, você já vai com tudo, descarregando toda uma confusão, solução. Então é muito mais. E esse é um ponto assim muito chave. O que o outro faz diz respeito ao mundo do outro. O que a me afeta diz respeito a mim. Então, se eu estou com raiva, se eu estou irritada, se eu estou triste, se eu estou me sentindo desrespeitada, se o outro não atendeu uma vontade, um desejo, uma expectativa, isso só diz respeito a mim. E quando a gente entra nessa maturidade emocional do que o outro faz diz respeito a ele e o como eu me sinto diz respeito a mim, a gente começa a sair das reações infantis de querer que o outro resolva a nossa vida. Então tá, eu me senti assim, né? É real, eu não vou tentar camuflar uma sensação, um sentimento de desconforto. Aí, a partir dessa presença, o quanto eu consigo conversar com o outro, me sentir conectado com essa pessoa e ter uma intimidade de falar assim, olha, isso aqui não tá sendo bom pra mim quando você faz isso. Isso aqui eu me sinto extremamente perdida, eu não sei direito quando agir, como, sei lá, quando você brinca assim na frente dos seus amigos e fala dessas nossas intimidades ou fala dessas nossas questões. Você pode não falar dessa forma? Isso não, eu não sei lidar com isso. Olha como a gente entra num lugar de muito mais conexão do que falar assim, você é um idiota, você é um grosso, você quando fala isso, você está me expondo, você não me respeita. Aí é ataque em cima da ataque. O que acontece com os ouvidos do outro quando a gente entra nesse ataque? Naturalmente o ouvido se tampa. Porque a gente não tá o quê? Se expondo, se revelando. Porque é para o outro se revelar, a gente precisa iniciar a revelação. A gente precisa trazer para nós a solução, né? De como vou agir na solução. Se eu quero só expurgar minha raiva, só expurgar esse mal-estar, atacar tudo pro outro, porque o outro que limpa a sujeira, olha como eu estou me isentando da minha parte que me cabe. Então, essa raiva, quando ela nos toma, ela é tão intensa, ela tem uma carga de energia tão forte que, assim, quais são os limites que eu preciso cuidar que eu não estou cuidando? Acho que é a primeira questão da raiva. O que essa relação espera de mim e me cabe? E aí também a raiva traz muito pra gente assim, qual é o seu lugar nessa história? Poxa, eu tô com muita raiva que o meu chefe, toda hora ele muda de metas, toda hora ele muda de prioridades, eu tô com muita raiva de que ele... Opa, travou, voltou. Eu tô com muita raiva que o meu chefe toda hora fica fazendo reuniões e ele atravessa o horário das reuniões. Então vamos lá, qual que é o seu lugar dentro dessa história? Você é o lugar de funcionária. Então, cabe você checar com o teu chefe qual é a prioridade. Olha, chefe aqui, né? Você me deu esses relatórios para eu terminar. E agora você está me pedindo para eu terminar essa outra tarefa. Qual que é a mais importante para eu focar hoje no meu dia ou nessa semana? A decisão do chefe é do chefe, né? A decisão final de aonde você deve se empenhar é de você se colocar ali a serviço dele.
de se colocar como sendo liderada por aquela pessoa que está acima. Agora, se você não gosta do jeito que ele lidera, se você acha que ele não é tão inteligente com você, isso diz somente aos teus julgamentos. Essa é a parte de você recolher e você lidar com os julgamentos que você faz em relação a esse seu chefe. Diferente de uma relação de parceiros, de uma relação amorosa, né? Que aqui não tem líder, né? Aqui tem a função feminina e a função masculina, né? O quanto eu consigo, dentro da minha parceria, dessas relações de troca, poder receber o que o outro me oferece e eu entregar aquilo que eu tenho de melhor. Quando a gente fica numa sensação de muita falta, é porque eu não estou recebendo o que o outro está me dando. Eu não estou recebendo, talvez, os convites, recebendo como que a visão de mundo do outro, ou eu não estou me permitindo viver aquela experiência tal como ela é. Eu estou mais preso numa fantasia, ou estou mais preso num ideal, ou estou mais preso numa expectativa do que eu gostaria que fosse. E isso me afasta da pessoa, certo? Não recebo aquela pessoa tal como ela é. Não recebo aquela experiência tal como ela é. Porque eu estou munida de expectativas e de vontades que fossem diferentes das quais estão acontecendo ali. Então não está tendo uma troca. Então o que te cabe numa relação dessa? Né? Abrir teu coração, abrir as tuas expectativas, deixar de lado essas expectativas e neste momento aqui agora. A minha aqui, vamos ver se melhor. Será que melhor? Vamos ver se melhora assim. Estão aqui comigo? Estão me acompanhando? Então, a gente está falando da gente achar da sua relação. E dentro desse lugar, a gente consegue fazer que são compatíveis com esse tipo. Porque os limites também vão variar, né, de qual é a função em cada lugar. Se eu tô com mais, né, raiva infringindo na minha vida, raiva porque que eles não estão no meu lugar, ou raiva porque estão fazendo escolhas que eu não concordo. Então a primeira coisa na relação pais e filhos é se eu sou menor, se eu sou os pais, eu sou a maior, né? Eu estou respeitando antes, eu estou respeitando a hierarquia de que eles tenham a liberdade de escolhas e eu simplesmente aceitar o que chega até mim. Eu como filha, né? Ao contrário, né? Eu na função de eu estou respeitando o lugar de autoridade, de líder, de dar os limites, os contornos, estipular as regras para esse menor que está sobre a minha guarda. Então, quando a gente vai assim destrinchando um pouco mais, eu estou trazendo aqui ferramentas, né? Ferramentas para vocês no dia a dia, né? Como destrinchar, de como sair dessas reações impulsivas, inflamadas, doloridas, que causam estragos enormes. E principalmente, quem vive na raiva vive esgotada, vive acabada emocionalmente, vive sem energia, vive solitária, né? Porque uma pessoa com raiva tá brigando, tá agindo de uma forma muito fálica, muito enérgica. Não é, né? O caminho é a conciliação, o caminho é o acordo. Então, quando eu falar da importância da conversa, a gente está declarando quem nós estamos declarando e assumindo o que sentimos, nós estamos declarando o que nos machuca, nós estamos declarando o que amamos e o que não gostamos. Estamos nos abrindo para um diálogo, nós estamos escutando
esquentar quem o outro é. E está nessa interação, nessa troca, a gente para de se esconder atrás desses ataques ou desse congelamento, dessa racionalidade brutal. Quantos mecanismos de defesa que são de evitar dor. Nós evitamos a dor, mas também evitamos dor. Pessoas racionais, mentais, mas que nem o processo já quer tudo e quer compreender tudo e quer se colocar num lugar de uma mente muito ágil. Só que a transformação acontece na mente ágil. A transformação, a liberação emocional acontece no sentir. Naquele lugar onde a gente se rende, naquele lugar onde a gente é mais calma, aonde a gente se desarma, aonde a gente se desnuda, aonde a gente senta quem é. As relações ficam assim absurdamente mais leves, absurdamente áveis, quando a gente solta os nossos escudos e as nossas de ataques, das palavras cheias ou das palavras cheias de ácido, liquida isso e entra em contato e fala o que eu tô precisando aqui, né? Aonde eu tô precisando dos limites para cuidar de cuidar do outro, para que a gente esteja bem na relação. Um pouquinho até a ideia do limite. Quando a gente entende que são saudáveis, e não é simplesmente, preciso pôr meus limites. É saber primeiro qual é o tipo que você tá, que tipo de limites são favoráveis, e como que você vai acessar qual é o teu limite, é você se sentindo. Né? O que é jus a você, o que cabe. Vão me dizendo aí, né? Tô trazendo essa história da com a raiva, tô trazendo a intenção do agir e não do reagir, tô trazendo mais um recurso para você que limite, para tudo isso aqui que eu tô traduzindo para você. Como que essa história de lidar com essa raiva, com essa porção tão intensa, e entender o que eu faço quando ela vem e me assola, quando ela vem e me toma conta. Eu lido com aquilo que me incomoda, coisas incomodam, não é mesmo? Coisas várias questões nos toma. Sair daquela ideia que eu sou culpada e que eu nunca posso me posicionar ou algo, eu tô inadequada. Como que a gente lida com essa história? Como que a gente vai lidar reconhecendo o meu espaço e o espaço do outro? Esse reconhecimento, esse preenchimento de mim, né? De saber aportar a minha força, posso aportar as minhas regras do meu espaço, eu posso sedimentar um espaço que seja saudável, seguro e tranquilo, né? Como que é para vocês ouvirem isso, né? Aceitar. Uma coisa também que eu quero trazer assim, muito uma chave de ouro aqui, vocês, né? Recebam essa chave de ouro, que aceitar não necessariamente concordar, que vocês aceitar a história como o outro está compondo a vida dele, como seus pais entenderam as escolhas possíveis para eles, aceitar o que as pessoas decidem, né, como destino, como caminho, como possibilidade. Não necessariamente para acalmar a emoção, você precisa, para se apaziguar, não precisa concordar. O apaziguar o coração é quando você só entende que essas foram as escolhas que as pessoas decidiram. É além do que nós
quando deixamos de concordar. A vida é maior do que as nossas ideias ou do que as nossas visões de mundo. Cada um oferece seu repertório emocional. Eu trabalho aqui tanto, converso tanto com você de segunda-feira à noite, tantas outras, para que a gente vá começando a expandir esse repertório emocional, para a gente dar mais, ter mais ferramentas no nosso dia a dia. Tem uma coisa do inconsciente, né, que às vezes assim, a gente fala assim, é tão fácil, né? Deixa eu pegar uma régua aqui, uma linha, preencher das coisas que eu quero, que eu posso, que eu não posso, de muito racional e consciente. E não é essa a proposta. Muito mais você fazer um trabalho de sentir. E de sentir se colocando no lugar em cada relação. E dentro desse lugar, você tem a possibilidade de acessar, através dos seus sentimentos, intuições, percepções, o que lá no fundo ecoa em você. Informações do inconsciente. São aquelas informações que vêm, tem uma força, uma quantidade, uma intensidade emocional, 95% para 5% da consciência. É absurdamente mais forte, mais poderoso do inconsciente do que está no consciente. Então, se algo está dentro de que eu não posso ser idiota, ninguém vai me fazer de besta, ou tá ecoando lá, eu não posso nunca falar nada, eu tenho que saber me calar mesmo, ser a boa moça. Essas informações que ficam ecoando no profundo, que quando você percebe, você fala assim, nossa, eu não sei, mas eu acho que é isso, assim, parece que você aprendeu, parece que foi perpetuando esse conceito de geração para geração, e você assim, tipo, nenhuma, mas a história tá ecoando. Então eu quero que vocês deu uma pessoa a se observar. Ai da música do Na Hora da Raiva, eu rasguei a foto e depois eu vou ter que colar uma por uma, né? Sai dessas impulsividades que a gente deixa o nosso inconsciente, as informações nos dominarem, para a gente conseguir começar a de uma forma mais madura. Bom, gente, essa história, né, das nossas irritações, nossas raivas e o que a gente vai lidar, né? Ofereci hoje aqui essa porção de ferramentas para que vocês possam ir destrinchando isso dentro, porque não há um limite pré-definido, pré-estabelecido. Claro que vocês vão alargando e ajustando, né? Quanto mais vocês tiverem ira com você, quanto mais os limites saber que são confortáveis para você e os que não são, mais fácil fica o relacionar-se. Quando uma pessoa está na ausência, ela não está preocupada em atender os seus cuidados, suas necessidades. Ela está tentando para que o outro faça esse trabalho de cuidar dela. É extremamente perigoso isso. Uma pessoa joga para o outro a responsabilidade de cuidar dela. Então, olhe e cuida dos nossos limites, organize interno. A gente está trazendo o quê? Força. Nós estamos trazendo presença, nós estamos trazendo recursos para que a gente esteja totalmente límpida, com o coração aberto, disponível, sem se machucar, para fazer as trocas. E se algo nos machucar, a gente rapidamente perceber, a gente reorganiza, rapidamente conversa e faz acordos. Outra coisa que a reatividade faz, corta as relações, sem tempo e a oportunidade da reparação. Corta, elimina a pessoa, tipo, não olha nem para trás, se fosse a coisa mais sadia e algo
mais poderosa. Tá bom, você tá acordando até quando? Né, o que te desagrada? Até quando você vai ficar sem lidar com a habilidade que uma relação exige? O cortar simplesmente, tipo, quero mais saber isso da vida? E relações mais íntimas? E nas relações de afeto? Vai ficar cortando? Até quando? Né? E nas relações familiares, que não dá para cortar? Você pode estar, mas não dá para arrancar o pai da história, não dá para arrancar os irmãos da história, não dá para arrancar aquilo que é. E aí a gente vai saindo dessa história de reações X, e a gente vai abrir esse histórico emocional, que eu não falei história, que é repertório emocional, que vai dando pra gente uma outra coisa, fazer esses acordos, de fazer essas conversas, da gente saber colocar sem expor a nossa intimidade para quem não é íntimo, para quem não sustenta a confiança, para quem não esse espaço, e a gente também sabe cuidar da nossa intimidade. Olha, tá vendo que tá chegando agora? Eu vou deixar essa live salva, uma live preciosa para lidar com a raiva, para não deixar o fogo queimar tudo. E aprecie, né? Aprecie esses para que você use aí na sua história, use aí. E a gente volta na próxima segunda-feira, trazendo esses temas e essas situações para a gente sair da ciência, para nos revelar a consciência dos poderes que nós temos. Né? O ser humano tem um poder, a mulher tem um poder, que quando ela vai se apropriando essa sensibilidade que ela carrega, de toda essa condição emocional que ela pode fazer para as relações, essa abertura, a apresentação desse repertório emocional. Porque se essa mulher para de gritar, para de acusar o marido, o namorado, de atacar pessoas, e ela fala assim, olha, eu preciso conversar sobre essa história aqui, o quanto isso faz me sentir assim, não é você me faz assim, o quanto eu me sinto assim. Eu, por enquanto, sozinha não tô com você, pode me ajudar? Olha que ato de coragem, olha que ato de humildade, você chamar a pessoa para essa dificuldade e pedir ajuda. Olha, por enquanto eu ainda não consigo dar conta de quando você faz esse tipo de brincadeira. Para mim não é brincadeira, para mim eu me sinto ajustada aqui. Talvez eu consiga até entender que isso daí para mim não tem importância nenhuma, mas por enquanto me afeta. E aí a gente vai perceber as pessoas que conseguem ouvir os nossos pedidos e as pessoas que não conseguem ouvir os nossos pedidos. Isso a ação ganha potência. Então eu vou deixar essa live. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês a vitória emocional para que o mundo amável, respeitoso, gentil consigo e com o outro se revele aí para você. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo e a gente se vê na próxima segunda-feira às 9h. Beijo. Tchau, tchau.